pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Taton, sou psicólogo, doutor em psicologia, pós-doutor em psiquiatria e ciências do comportamento. Hoje eu vim falar com vocês aqui sobre um tema que está todo mundo vindo me pedir para falar, que é sobre o Theta Healing. Thiago, o Theta Healing, o que é o Theta Healing? Funciona, não funciona o Theta Healing? Como eu trabalho com Mindfulness, que é, vamos dizer assim, uma técnica do tipo mente e corpo, que ela tem 3 décadas, 30 anos de pesquisa científica por trás da investigação do Mindfulness e é utilizado hoje no sistema de saúde pública do Reino Unido, nos Estados Unidos. Então nós podemos dizer em relação ao Mindfulness que tem uma ampla gama de evidências de benefícios do Mindfulness. Inclusive, nós temos cada vez mais claro quais são os benefícios e quais são os riscos do Mindfulness. Os benefícios do Mindfulness é que não funciona para todo mundo, ou seja, não é um milagre, e tem riscos envolvidos. Toda e qualquer técnica de promoção de bem-estar tem riscos envolvidos. A gente só descobre esses riscos a partir do momento em que a gente começa a fazer pesquisas científicas. Então, com o Mindfulness não foi diferente. Depois de 30 anos de pesquisas, hoje nós sabemos com um pouco mais de clareza para quem é indicado, para quem não é, quais são os riscos, dependendo dos profiles, ou seja, dos perfis de personalidade, pode funcionar mais ou menos, para que condições o Mindfulness funciona, para que condições não funciona, porque como eu disse, não é mágica, é mais um recurso terapêutico para a promoção de bem-estar físico e psicológico. Então assim, eu sou psicólogo, eu sou um cientista, eu sou uma pessoa que acredita no valor da ciência e que eu também não sou, vamos dizer assim, amador em relação a achar que a ciência é uma espécie de deusa, a resposta de todas as soluções. Não sou assim uma pessoa que dorme com o livro do Carl Sagan debaixo do travesseiro e que fala que tudo é fraude. Não sou assim. Tanto que trabalho com uma técnica que, apesar dessa validação científica enorme, ainda assim recebe muitas críticas, imagina. E aí então agora, um tempo atrás era constelação familiar, eu escrevi um texto, vou tentar deixar o link aqui para vocês, causou maior polêmica, acharam que eu estava falando mal da constelação, que eu não gosto. E depois agora um tempo atrás era barras de Access, eu escrevi um texto no Comportes, no portal do Comportes, e vou tentar colocar o link aqui para vocês também. E agora é o Theta Healing. Todo mundo vem me falar o Theta Healing. O que é Theta Healing, Thiago? Eu quero fazer Theta Healing. Não, quero fazer Mindfulness. Quero fazer Theta Healing. Eu falo, vai pro Theta Healing, experimenta o Theta Healing. Mas então, se é para falar sobre o Theta Healing, é o seguinte, eu não fiz nenhuma sessão de Theta Healing, não fui a nenhuma sessão de Theta Healing. Conheço algumas pessoas que foram, me informei bastante a respeito do Theta Healing, li materiais deles, do site deles, alguns excertos de textbooks, de livros deles, conversei com pelo menos 2 ou 3 pessoas que estiveram lá e que gostaram muito e recomendam para todo mundo. E o que eu vou te dizer? O Theta Healing, assim como várias outras técnicas de bem-estar, na verdade, nós não temos uma construção responsável e segura para afirmar os benefícios do Theta Healing. Tudo que nós temos, anota essa palavra aí, é evidências anedóticas. O que são evidências anedóticas? É quando o seu vizinho, um amigo, um primo, quando alguém bota um depoimento num site. Essas evidências anedóticas, do ponto de vista científico, elas não têm grande valor. Por quê? O que a gente tem que fazer em ciência, em particular quando a gente está testando uma intervenção ou algo novo? A gente tem que construir estudos, uma série de estudos, ao longo de um bom período de tempo, 5, 6 anos, e construindo esses estudos com o que a gente chama de grupos controles. Por exemplo, 10 pessoas fazendo Theta Healing, oferecendo Theta Healing para 50 indivíduos e 10 pessoas oferecendo, atores fingindo que estão oferecendo Theta Healing para 50 pessoas. Para a gente controlar o que a gente chama de efeito placebo. Esse efeito placebo não vale só para remédio, não, para pílula. A gente sabe hoje que esses processos mentais, cognitivos, vamos chamar assim para ficar mais simples, ou seja, a maneira como a gente pensa, de fato, afeta na nossa saúde, tá? Então tem vários estudos com o que a gente chama de resposta de relaxamento, com efeito placebo, de você induzir e você obtém um benefício igual. Então, principalmente para essas estratégias comportamentais, tipo Theta Healing, barra de Access e mesmo Mindfulness, você tem que fazer esses grupos de controle. E aí você vai para além da evidência anedótica.
além disso, de você ir para além das evidências anedóticas, você começa a mapear bem quais são os benefícios e riscos dessa intervenção. Toda e qualquer intervenção possui benefícios e também possui riscos. Não existe nenhuma intervenção que não tenha riscos na sua aplicação. Não seria diferente para o Theta Healing. Mas o que acontece? Como a população em geral, e isso é esperado, tem baixo treinamento científico, ela não leva em consideração isso. Então a mídia vem com grandes informações, falando que curou do câncer, e começa a trazer vários termos que são difíceis para as pessoas entenderem. Mistura física quântica com DNA. Então eu li algumas coisas, como por exemplo, que reprograma o DNA, que tem essa questão do que eles chamam de quantum view em inglês, ou cura quântica, capacidade inata de cocriação da realidade, e que a criadora do método se curou do câncer através disso. Inclusive essa criadora do método, que alegou ter sido curada pelo câncer através do Theta Healing, ela perdeu no tribunal nos Estados Unidos uma ação onde foi visto que na verdade ela nunca teve nenhum diagnóstico de câncer. E isso já foi dado por esse tribunal. Em 2015, ela perdeu essa ação, dizendo que ela nunca teve nenhum diagnóstico nos medical records dela, nos arquivos médicos dela, não tem nada, nenhum diagnóstico de câncer, nem nada disso. Então, assim, a gente começa a ter um acesso a uma série de informações obscuras. Agora, eu quero deixar bem claro aqui uma coisa. Isso não significa que o Theta Healing não funcione. Certamente ele funciona assim como várias outras. Isso é o que as pessoas sempre me entendem mal. Sempre acham que eu estou xingando os outros, falando mal. Com a constelação familiar foi isso. E aí vem falar, não, funciona porque eu sei porque funcionou para mim. Então a questão não é essa. A questão não é se funciona ou não funciona. Até porque a gente sabe que por ter esse efeito placebo da mente, que isso não envolve apenas crer, né? É uma série de questões, de efeitos psicológicos que estão envolvidos nisso, você acaba adquirindo esses benefícios. E também não quer dizer que não tenham coisas que a gente não conhece ainda realmente, sei lá, espirituais ou quânticas mesmo. Mas eu dizer que foi por causa dessas coisas que eu conheço pouco que a pessoa melhorou, eu melhorei, fazer esse o que a gente chama de uma falácia em ciência que chama jump to conclusions, que é pular para as conclusões, chegar a conclusões de maneira muito apressada, isso é equivocado. Então, assim, tem uma série de afirmações no Theta Healing que elas violam alguns princípios básicos científicos, mas o Theta Healing tem todo esse apelo de mídia, de propaganda, com artistas famosos falando, dando depoimentos. Agora mesmo eu acabei de ver um vídeo de uma... Ela está um pouco fora de mercado agora, assim, digamos, a Maria Paula, que é uma atriz da Globo, não está mais muito... eu não vejo televisão, mas enfim, não sei se ela está fazendo alguma coisa, falando, um vídeo bem bonito, super bem feito. Então tem todo esse apelo de mídia, essas evidências anedóticas que eu falei, que é quando o vizinho diz, o outro que melhorou, que aquilo, mas você não tem construção sólida de artigos científicos mostrando evidência. Eu sou até a favor que as universidades se abram e comecem, as pessoas chegam nesses métodos, Barra de Axis, Theta Healing, constelação. Então nós, cientistas, nós temos que sair da nossa cova e começar a pesquisar esses métodos. Por quê? Porque aí então a gente vai ver quais de fato são os benefícios, se são devido a placebo ou não, algo que a gente não conhece, quais são os riscos envolvidos para quem ajuda mais, para quem ajuda menos. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, gente, com essas afirmações de que cura câncer. Tem até afirmações que faz membros que foram amputados crescerem novamente. Então, tem umas afirmações que são até meio bizarras, assim. Essa coisa de reprogramar o DNA, que é quando a gente faz uma sopa de letrinhas e você se acha meio burro, meio burra, e você acha que aquilo é o máximo. É como se você não entendesse nada de mecânica e levasse o carro no mecânico e ele falasse, olha, a rebimboca da parafuseta, do radiador, do alternador, que... E aí você fala, puxa, eu não estou entendendo nada, deve ser verdade isso que a pessoa está falando, né? Então isso também são falácias que a gente chama em ciência e que a gente tem que tomar muito cuidado. Então assim, em sumário, Theta Healing funciona? Provavelmente funciona sim, assim como constelação, como qualquer outra coisa, como quiromancia, ler mãos, astrologia. Talvez não funcione pelo que eles alegam que funciona, tá? Muito provavelmente, mas nós precisamos pesquisar.
O maior problema, no meu ponto de vista, nós já estamos chegando a 10 minutos de vídeo, então eu quero encerrar. O maior problema é que nós não temos bem estabelecidos os níveis de segurança dessas intervenções. Nós não sabemos adequadamente, para além das evidências anedóticas, quais são de fato os benefícios e, principal, quais são os riscos envolvidos. Os riscos em diferentes níveis, tá? Por exemplo, uma pessoa com câncer que vai no Theta Healing e pode ser que abandone o seu tratamento convencional. Não precisa ser câncer, qualquer outra doença grave, digamos assim. Ou riscos mentais, psicológicos também. Tem uma série de riscos que a gente precisa mapear, precisa pesquisar. Então, assim, se você vier me perguntar, Thiago, vou no Theta Healing ou não vou, afinal? Bom, se você quiser ir, se você se sentir seguro, segura para ir, confiante, eu acho que você está motivado, motivada para ir, não sou eu que vou dizer que você deve ou não deve. Eu acho que você deve conhecer, procurar, deve ter respeito, respeitar. A maioria das pessoas estão super bem intencionadas, tá? Porém, eu te diria que é uma técnica de autoajuda que não tem ainda validação científica, evidência científica. É muito difícil a gente construir validação para essas intervenções psicológicas, tá? O Mindfulness, agora depois de 30 anos de pesquisa, que você começa a ter um pouco mais de segurança. E ainda assim, como eu disse, tem a série de pesquisas que mostram que o Mindfulness não ajuda em algumas condições, de que ele não é superior a outros grupos de encontro. E eu trabalho com Mindfulness e fico muito feliz em saber disso. Em poder dizer para as pessoas, olha, não é a igreja que cura, que faz milagres, não funciona para todo mundo, enfim. E essas abordagens, geralmente, elas têm essa coisa de cura tudo, serve para todo mundo, traz bem-estar para todo mundo, o que eu sempre acho complicado. Mas se você quiser ir, você pode ir. Ou você pode tentar procurar estratégias de bem-estar e autocuidado que estejam um pouco mais ancoradas na ciência, como, por exemplo, a yoga, você tem uma série de estudos, pilates, você tem uma série de estudos, acupuntura, você tem uma série de estudos, o mindfulness e a meditação, você tem uma série de estudos. Então, assim, você tem mais segurança de que aqueles benefícios são para além da sua opinião. São benefícios que não é porque o vizinho falou, porque 5 amigos seus melhoraram, é porque a gente construiu com grandes populações em grandes estudos ao redor do mundo uma evidência de que provavelmente aquilo vai fazer bem para você em determinadas condições. Então é para além da nossa opinião. E ainda assim são estudos limitados, tá? Então assim, estou vindo falar aqui enquanto psicólogo, para os meus colegas psicólogos, psicólogas, para pessoas que têm interesse em Theta Healing. Eu não pretendo ser o bastião da verdade, não trago verdades aqui, não sou melhor do que ninguém, a minha opinião não é melhor do que a de ninguém, mas, enfim, talvez tenha algum valor para você que está escutando aí, tá bom? Então era isso. Valeu por ficarem aqui comigo no vídeo. Eu não tenho um canal de YouTube, mas tenho alguns vídeos aqui no meu YouTube sobre Mindfulness. Se você quiser conhecer melhor meu trabalho, dá uma olhada no site da iniciativa Mindfulness, tá bom? Beijo e abraço para todo mundo. Até a próxima.